Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador William para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ó Senhor, é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. Ó meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, o William, que realize a leitura do expediente. Senhor presidente, vereadores, assessores da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Expediente de 28/6/2021. Comunicado número 555 de 2021 da Gerência Regional da Caixa Econômica, informando a liberação de recursos para o programa Finisa. Ofício número 100 de 2021 do Gabinete do Prefeito, solicitando o arquivamento do projeto de lei 71 de 2021. Ofício número 88 de 2021 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando resposta ao requerimento número 218 de 2021, de autoria do edil Marcos Romer. Ofício número 164.906 de 2021 da Secretaria Especial de Previdência de Trabalho, em resposta ao requerimento número 18 de 2021, de autoria de toda edilidade. Inclusão para leitura, ofício número 102 de 2021, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência, e projeto de lei número 72 de 2021, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação. Indicações. Indicação número 182 de 2021, da autoria do edil Vilmar Sidowski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, a instalação de lixeiras em algumas ruas principais e bairros, e também no centro do município. Indicação número 183 de 2021, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Romer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, estudo para a construção de um centro público de distribuição de mercadorias. Indicação número 184 de 2021, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Romer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de Planejamento, estudo para a implementação de rampas de acesso no calçadão da rua Francisco de Paula Pereira, em frente à Farmácia Vital. Indicação número 185 de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Romer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do Detracan, rampa de acesso ou rebaixamento do meio-fio para facilitar o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente às entradas da APAI, nos moldes da legislação que regulamenta a acessibilidade, além de criação de mais uma vaga de estacionamento privativa para pessoas com deficiência em frente à instituição. Era o que continha de indicação, senhor presidente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Juliana Maciel. Boa noite a todos os colegas, vereadores, vereadoras, aos servidores da casa e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria de comentar a indicação de número 185. Aproveito também para falar um pouquinho sobre a indicação de número 184, visto que é um tema por diversas vezes já foi debatido, especialmente eu iniciei esses debates aqui nesta casa, em relação à acessibilidade das ruas, calçadas e, enfim, né, do nosso perímetro urbano, residencial e comercial aqui do nosso município. Já fiz requerimentos solicitando informações sobre algumas ruas que foram pavimentadas, que tinha incluso, inclusive, a calçada nesses projetos de lei, nesses projetos de pavimentação, e que não foram cumpridos
cumpridos conforme as exigências dessas normas de acessibilidade, né? Nós temos a NBR 9050, se não me falha a memória, que rege essa questão da acessibilidade, e também algumas legislações federais em relação a isso, também legislação municipal também que prevê, né, todo esse planejamento em relação à acessibilidade das ruas aqui do nosso município, ruas e calçadas, enfim. E a gente vê que isso, por diversas vezes, não é cumprido. E especialmente em obras novas, como é o caso que eu trouxe para debate nesta casa, que era a Rua Alfredo Maier e a Rua Alvino Voigt, lá no Campo da Água Verde. Inclusive, foi feito requerimento por mim, pelos meus colegas Enilda, Tati e Homer, justamente solicitando as informações em relação a quem fiscalizou essa obra. Se já houve essa fiscalização, porque estava equivocado o distanciamento entre o poste e o piso tátil, por exemplo. Alguns locais também, o rebaixamento também estava equivocado. E nós não podemos ter essas legislações, né, essa proteção, vou usar um jargão popular, que é só para inglês ver. Isso precisa efetivamente acontecer e ser respeitado, né? É isso que eu venho cobrar aqui. Por meio dessa fala e dos requerimentos que já foram feitos e que não teve resposta. Isso que é o mais triste, a gente não conseguiu ter essa informação por parte do município. E hoje venho fazer, por meio dessa indicação também, essa questão da acessibilidade em frente à PAI. Então, foi solicitado por mim, por algumas mães que têm os seus filhos, né, que utilizam dos serviços da PAI, e que tem dificuldade tanto no estacionamento, porque tem apenas uma vaga para pessoa com deficiência em frente à PAI, e que isso não está atendendo às necessidades da instituição, visto que é crescente o número de pessoas e famílias que utilizam dos serviços da PAI, e essa questão do rebaixamento também, porque aí uma pessoa com mobilidade reduzida, um cadeirante, né, o meio-fio é alto e não tem nenhuma forma de acesso com o meio-fio rebaixado, o que traz aí uma questão prejudicial, especialmente em frente a uma instituição que trata, né, como paciente pessoas com deficiência. Então, vejo que é algo extremamente importante e que sempre que for necessário, eu quero trazer esse debate para essa casa e que os senhores possam me apoiar nessa questão para a gente lutar, sim, pela acessibilidade, né? Porque os direitos do cidadão e o benefício e qualidade de vida precisam ser para todos os nossos munícipes. E isso é inclusão, né? Quando a gente consegue possibilitar que todas as pessoas transitem pela calçada, especialmente um cadeirante, uma pessoa com mobilidade reduzida, sem precisar de ajuda de outra pessoa, justamente porque ela tem o acesso garantido por lei para que ela possa transitar no município, nós precisamos, sim, buscar isso, cobrar que seja feito, para que todos tenham acesso à qualidade de vida dentro do nosso município. Então, seria isso o meu interesse aí nesse debate e que essa indicação realmente seja realizada pelo órgão competente. Vereador Marcos Homer. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas, boa noite, funcionários da casa e público que nos assiste. Então, o motivo de eu estar pedindo a palavra agora seria trazer a debate aqui nessa casa e possivelmente até que a população tome conhecimento disso, de uma necessidade que o nosso município, né, já diria o velho ditado, né, que o desenvolvimento sem planejamento é igual ao caos. Né? Então, a gente vê que a nossa cidade está se desenvolvendo, já alcançamos um porte de cidade de médio porte, né? A cidade já adquiriu um status perante a organização dos confederados como uma cidade de médio porte. Então, junto com isso, vai acarretar algumas imposições, né, que a gente vai receber. Esse final de semana eu estava estudando o Código de Trânsito, houve algumas mudanças, algumas sugestões, algumas imposições para as cidades. Isso é importante a gente estar estudando. Peguei ali com o Melo até a questão de travessia elevada, redutores de velocidade. Peguei tudo isso e tirei para ler. Então, uma das coisas que a gente vai trazer aqui como sugestão para o Executivo, para que ele já planeje isso, e se necessário a gente também vai buscar recursos para que seja realizado, é um centro de distribuição de mercadorias em nosso município. Né? Então,
Esse centro de distribuição depois vai permitir que nós possamos adotar um horário de carga e descarga ou até uma limitação dentro do centro do nosso município. Então a gente vai tendo essa alternativa do centro de distribuição, nós vamos poder depois aplicar essas regulamentações que vão vir de cima, sem que a gente cause transtorno e prejuízo para a população. A gente vai ter disponível o centro de distribuição, lá nesse local, essas cargas maiores, né, poderão ser transferidas para veículos de menor porte, agilizando o transporte e também melhorando a fluidez do trânsito em Canoinhas. E a gente vai também estar possibilitando com esse centro de distribuição o surgimento de novas vagas de emprego. Haja visto que a gente vai ter transportadoras ali de pequeno porte, né? Furgão, vou citar pelo bom português aí, uma Fiorino, né? Uma Doblô ali, o pessoal tem esses veículos de transporte ali, e cada um desses veículos de transporte é uma vaga a mais de emprego no nosso município. E em contrapartida, a gente vai estar melhorando a fluidez do trânsito, e quando vir a imposição para a gente criar esse horário de carga e descarga ou até fazer o controle de fluxo, a gente tem essa alternativa. Antes que a água bata no nosso pescoço, a gente pensa nisso, né? Nesse centro de distribuição. A outra indicação que a gente fez é com relação ao novo calçamento que está sendo feito na Rua Francisco de Paula Pereira. Existe um desnível grande ali, principalmente na frente da Vital, né? E a gente está solicitando uma rampa. Por que na frente da Vital? A Vital ela tem uma particularidade, que é a nossa única farmácia 24 horas. Né? Então, chegará momentos que uma pessoa vai precisar do medicamento que ela é a única opção. Né? Todas as demais farmácias, até eu já dei uma circulada, todas elas têm condições de acessibilidade. Porém, o que é urgente agora a gente ter essa condição de acessibilidade na Vital é porque ela é a única farmácia 24 horas. E ali o desnível está muito grande. Foi quinta-feira à tarde ali, eu verifiquei que realmente chega a 1 palmo de desnível. Então é muito grande para uma cadeira de rodas. Para quem já manuseou uma cadeira de rodas, precisou empurrar e tudo, sabe que 1 palmo de desnível é algo muito grande. Então a gente está pedindo essa acessibilidade principalmente ali na frente da Vital. Se for atendido o mais rápido possível, aproveitando inclusive que a obra está em andamento, seria importante. Seria isso então, senhor presidente. Mais nenhum inscrito, presidente. Senhor presidente, desculpa, se o senhor me permitir. Com a palavra, vereador. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, imprensa, internautas, boa noite a todos. Só falar da minha indicação, aonde eu encaminho a Secretaria do Meio Ambiente, apesar do município ter colocado muitas lixeiras espalhadas pelas nossas ruas, e muitas vezes os nossos usuários não saberem usar ela adequadamente, mas ainda tem alguns lugares que não tem. Então, que o município faça esse levantamento de onde não tem, e que seja instalada mais lixeiras para atender essa demanda, porque como tem aqueles que acabam jogando o lixo em qualquer lugar, tem aquelas pessoas que são extremamente cuidadosas, educadas, zelosas e gostariam de colocar o seu lixo no local certo, que seria na lixeira. Então, para atender essa demanda de muitas ruas, especialmente ruas que hoje já estão com asfalto, que já foi feita as contribuições e melhorias, e ainda algumas delas não têm. Então, se o município puder fazer esse levantamento, e eu sei que tudo isso tem um custo, mas é um custo importante que com certeza irá embelezar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Também, eu ouvindo as palavras da vereadora Juliana, quando ela comentava com relação a acessibilidade junto às calçadas, né? E o acesso ao cadeirante, o deficiente físico, né? Nós temos uma lei no município que ela solicita que seja as novas ruas que foram
asfaltadas, contempladas com contribuição de melhoria, elas deveriam ser já adequadas às normas técnicas brasileiras, né? De acessibilidade, sabe? Claro, tem alguns casos que dificulta muito. Por exemplo, na Expedicionários, eu estou só levando algumas coisas em consideração. Na Expedicionários de frente à minha casa, acho que dá 1,5 m de largura a minha calçada lá de frente, da minha casa lá, certo? No outro lado já é um pouquinho mais larga, mas do lado, quem está subindo do lado esquerdo, se vocês olharem lá, se eu estou errando 1,5 m, 1,10 m, para exagerar, sabe? Essas adequações com poste e não sei o que fazer. Não sei como é que a parte técnica conseguiria fazer isso, né? Porque normalmente nas normas técnicas, calçados a partir de 1,5 m, né? Que daí tem como trabalhar isso e fazer toda essa adequação, tá? Inclusive aqui nesse projeto, né, de lei, que até eu tive o prazer de estar junto, né, na época nessa discussão e assinar esse projeto, até uma árvore, que é bonita, uma árvore na calçada, né, mas a partir de um tamanho em diante você já não pode mais plantar ela, porque ela não tem espaço para você colocar uma árvore ali, senão o trânsito do ir e vir das pessoas passa a ficar, né, impossibilitado muitas vezes. Então, mas que já existe uma lei que regulamenta isso e deveria estar tudo ok. Eu, como você falou, com relação a Alfredo Maier, eu sei que é uma rua bastante estreita, tem uns pontos ali, uns começos, né, bem estreita. E nós temos a rua Frederico Kohler, nós vamos ter uns pontos ali que eu não sei como é que vai ser feito, porque atrás da minha casa, naquelas imediações ali, né, inclusive não vai, eu acho, eu não olhei o projeto original, como é que ele vai ficar lá, mas eu imagino que não possa nem estacionar um veículo ali naquela rua, porque ela é muito estreita, sabe? Então nós vamos encontrar esses problemas pelo meio e daí não sei o que fazer. Daí acho que nem a parte técnica, não sei se ela vai conseguir achar uma solução para resolver esses detalhes. Mas no mais, tem que, e é preciso, e é necessário, e precisa ser feito de acordo com quem rege as normas e com que rege e que regulamenta através desse projeto de lei. Obrigado, presidente. Vereador Vilmar, presidente também, só gostaria de colocar um adendo na sua indicação, porque eu estive no município vizinho agora, há uma semana atrás, e lá o projeto de asfalto, eles já especificam as lixeiras junto do projeto novo de asfalto. Então seria interessante até a gente indicar para que esse novo lote de pavimentações já tenham a lixeira no projeto, por quê? Porque você vai ter a calçada ela já é planejada para que tenha acessibilidade. E muitas vezes não é visto isso na hora de colocar a lixeira. E essa lixeira ela pode sim causar um acidente com uma pessoa deficiente visual. Então, eu acho que seria interessante também a gente indicar para que as próximas pavimentações que vão ser contempladas hoje, a calçada não é algo que é regra, né? Tem que ter a calçada para que já tenha lixeira. E a gente já sai com essa lixeira planejada também para acessibilidade, né? Então, eu sei que a gente teve um lote grande agora de pavimentações, porém, isso não compete mais a nós, mas eu creio que o que vier daqui por diante a gente pode já planejar dessa maneira, inclusive, porque eu não pensava com essa visão de que uma lixeira pode ser um empecilho. Porém, vendo lá essa explanação, eu realmente passei a observar. E eu acho que seria interessante nós termos essa visão daqui para frente, né? Eu sei que talvez vai encarecer um pouquinho, pode ser que encareça, mas será um valor até menor do que se fosse o município estivesse colocando, né? Então a gente reduziria custos e melhoraria a aplicabilidade desse projeto. Então acho que seria interessante também a gente sugerir que os próximos projetos de pavimentação asfálticas contemplem as lixeiras também, né, que seria algo bem interessante. Que é só uma ideia assim que eu vi no município vizinho, mas o que é bom a gente copia, né? É interessante. Seria isso então.
Passamos ao grande expedientes. Solicito o primeiro secretário informar se existe vereador inscrito para falar de assunto na tribuna. Vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa e ao público que nos acompanha. Na semana passada, nós recebemos uma notícia que o município de Canoinhas foi condenado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para a construção de um abrigo municipal. Eu estive a par dessa ação, foi uma ação que se iniciou aqui em Canoinhas, por meio do Ministério Público, onde eu fazia estágio na época. E agora, depois de anos, recebemos essa notícia de que houve essa condenação. Antes de mais nada, eu acho muito importante falar aqui que nós precisamos, com urgência, de políticas públicas para o controle de zoonoses. Eu digo controle de zoonoses porque a causa animal, além de ser uma causa de sensibilidade pelo amor aos animais, é uma causa que envolve a saúde pública, é uma causa que envolve a segurança pública. Nós vemos, eu acredito que todos os senhores acompanham as reclamações das pessoas nas redes sociais sobre pessoas que levam mordida porque tem cães na rua que avançam em motoqueiros. Essa semana tivemos um caso que um senhor acabou caindo da bicicleta e, pelo que eu soube, teve traumatismo craniano por conta de cães na rua. Então, realmente, é uma questão que envolve segurança pública também. Eu faço parte do grupo de resgates que há anos vem tentado fazer um trabalho de retirar esses animais das ruas, de resgatar eles, de tratar eles e depois colocar para doação. Eu vejo que estamos avançando, vagarosamente, mas estamos avançando. Essa decisão do tribunal é uma prova disso. Nós fizemos um requerimento solicitando informações ao município de como que vai ser feito esse planejamento para cumprir com essa decisão do tribunal. Eu fico muito feliz aqui de ver que existe uma preocupação com a causa animal na nossa cidade. Isso foi visto ontem, por conta do mutirão de castração que teve aqui. Quero até aproveitar para parabenizar tanto a Secretaria de Saúde, que organizou, quanto os voluntários que estavam envolvidos. Que é muito importante que todo mundo abrace essa causa. Nós vimos que com a pandemia, os dados apontam que o número de animais abandonados aumentou em 70%. E eu vejo que precisamos de mais políticas públicas. Além de mutirão de castração, que vai resolver a situação a longo prazo, também tem a questão do cadastramento desses animais. Porque a partir do momento que nós encontrarmos um animalzinho na rua e que a gente consiga identificar quem é o tutor, a gente vai poder aplicar as leis que já existem para responsabilizar as pessoas. Porque se tem cachorro na rua, e no município de Canoinhas tem muitos cães na rua, é porque alguém os abandonou. Além dessa questão que estamos solicitando informações sobre o canil público, eu venho aqui fazer um apelo para o senhor prefeito em relação ao anteprojeto que já foi enviado para ele para o cadastro de animais. Então, senhores, além de deixar esse meu apelo, parabenizar a Secretaria de Saúde e os demais voluntários que fizeram um mutirão de castração, eu venho falar que nós precisamos nos unir em função dessa causa, da causa animal, porque é segurança pública, é saúde pública, e precisamos pensar em mais ações que venham a resolver, mesmo que a longo prazo, essa situação dos animais de rua em Canoinhas. Nós não podemos mais ficar omissos, porque isso tem aumentado cada vez mais. Eu conto com a ajuda dos senhores, conto com a ajuda do senhor vereador Osmar. Nós até estávamos discutindo sobre um outro projeto que está em andamento nesta casa, que é para colocar a matéria direitos animais, uma conscientização nas escolas do município. Era isso, senhor presidente. Conto com a ajuda de todos os senhores para que a gente possa avançar nessa luta. Mais algum vereador? Eu gostaria até de complementar essa questão na necessidade, na urgência da necessidade de ser feito o cadastro dos animais. Então, eu sempre fui contrário à construção de um canil. Sempre deixei isso muito exposto, né?
posso gerar antipatia ao dizer isso, mas é assim, ó, vejam só, a gente tem uma decisão que obrigará o município a construir esse canil. Isso já não tem mais o que fazer, vai ter que sair esse canil. Como um voluntário que tem experiência em abrigar animais em casa, né, eu vejo que ao ponto que a gente não tenha uma legislação e um regimento e uma organização para cadastrar os animais e assim poder punir as pessoas que abandonam ou até mesmo que deixam esses animais na rua, porque vai ter muito cachorro e gato e animal que tem dono que vai ir parar nesse abrigo. Podem ter certeza. Nenhum cachorro, nenhum gato brota do asfalto. Isso daí é fato. A natureza, ela é muito clara de saber que ela tem que ter uma origem. E se a gente não apressar e colocar esse cadastramento, que eu sempre defendi esse cadastramento, então, em 2017, eu apresentei para então o secretário Zeneci Dreyer um modelo de cadastramento que usaria a logística que eles já possuem, não criaria uma nova logística, não seria necessário. Através do registro em foto, com os tablets que eles têm, que vão ser obrigados a utilizar esses tablets, haja visto que o sistema do Ministério da Saúde, ele cria essa ferramenta, né, de cadastramento em tempo real. Então, usaria as agentes comunitárias de saúde dentro das atribuições que elas também são regidas para fazer esse cadastramento. Então, o município já teria logística. Então, o custo, quando você já tem a logística, o custo diminui. É a mesma coisa que colocar uma placa num poste que já está feito, né? Então, é simples isso. Porém, o que a gente dá ênfase a esse cadastramento é que a gente sabe que isso vai virar um depósito de animais. Certo, gente? Eu sei disso. A minha casa já virou um depósito de animais. E a casa de muita gente já virou um depósito de animais, porque para o ser humano é muito fácil transferir a responsabilidade dele para outro. A partir do momento que o município fizer esse canil, as pessoas vão transferir a responsabilidade deles. Eles fazem isso. Eu já cheguei em casa, desci rápido para almoçar, quando eu vi tinha gente batendo no portão com uma caixa com 4 cachorros. Certo? E ficou lá em casa os 4 cachorros. Porque a gente tem o coração mole, infelizmente. A gente ficou os 4 cachorros lá. E vocês acham que a partir do momento que não tiver um canil, o pessoal não vai chegar com o carro na frente do canil e jogar os cachorros lá? Vão fazer isso. O ser humano joga o pai e a mãe no asilo e deixa lá, sem visitar, o cachorro vai ser o de menos. Eu conheço o ser humano e eu sei que ele faz isso. Certo? Então, por isso que nós temos que ter esse diálogo. Eu vejo assim a importância, né, dessa gestão ela ser democratizada, que todos participem, porque a contribuição das pessoas que estão na linha de frente, ela é de suma importância, porque elas conhecem o objeto, elas conhecem o problema. Então, para nós apontarmos uma solução, seria mais fácil, encurtaria o caminho. Seria 2, 3 anos que o executivo estaria batendo cabeça para aplicar. E a gente sabe como aplicar, né? A gente sabe esses instrumentos. Isso é de suma importância. Eu creio que se a gente trabalhar junto, né, essa adaptação vai ser mais rápida. E a gente vai conseguir punir essas pessoas. Porque eu digo assim, bicho e filho você só tem o que pode criar, né? Aplica para os dois casos. Não tem como você pegar e ter um animal. Ninguém pega e joga um cachorro para dentro do teu portão, ao menos que você esteja no lugar meu e da Tati. Daí vão fazer, com certeza. Porém, numa casa normal, ninguém faz isso, né? Então, se você recolheu aquele animal, se você trouxe para dentro da tua casa, você já tem que pensar nos cuidados dele, que ele vai ter que comer, que assim como nós procuramos um médico, ele vai ter que procurar o veterinário, então você vai ter que colocar tudo isso na balança. E isso até, gente, vai impedir esses casos, porque em maior parte das vezes a pessoa pega sem pensar no amanhã. Pega o animal, que nem o próprio vereador Vilmar já disse, quando é filhotinho, é bonitinho, tá lindo, maravilhoso, cresce, certo? Não posso mais com a vida desse bicho, então por que que pegou? Né? Então por isso que a gente chama atenção nisso. Hoje, né, eu vi na decisão, uma das argumentações é que não existem muitos animais em condição de rua. Gente do céu, lá em casa tem 21. 7 dele eu tirei da Praça da Matriz.
Né? Não existe porque está cheio na casa do pessoal, gente. Certo? Né? Tem gente aí gastando um salário por mês em ração para cuidar desses bichos, para manter eles. Não existe porque tem gente de bom coração. Mas o coração ele vai se limitando a partir do momento que o espaço físico e o poder aquisitivo ele vai cessando. O meu coração agora, nesse momento, não me permite mais pegar nenhum bicho. E eu tenho certeza que demais voluntários está igual. Chega um momento que a gente tem que pegar, a Tati sabe muito bem disso, pega o animal, faz o procedimento e tem que soltar de volta na rua, porque não tem aonde levar. Então o lar temporário se torna um abrigo, um depósito de animais. E não é, a gente não tira eles de uma condição de risco para colocar em outra condição de risco. Já vejam o problema que a Dona Maria está causando no nosso município, que tem uma superpopulação de cães lá, os vizinhos, atrapalha os vizinhos, atrapalha o pleno funcionamento da vida dela. Né? A gente não pode terceirizar essa responsabilidade, perdão por ter enrolado a língua. Então, por isso dessa necessidade. Né? Eu vejo que a gente tem que, nesse momento, ser adulto, né? Deixar qualquer questão de ego ou de intriga de lado e colaborar. Né? Se a gente sentar e colaborar, vai ser algo que vai diminuir o peso para frente. Né? Já se a gente não colaborar, se a gente nós sentarmos em cima do rabo e a outra parte também sentar em cima do rabo, vai ser um peso para o município e um peso para nós. E é isso que não pode acontecer. Né? Vamos distribuir esse fardo. A gente já está carregando esse fardo por muito tempo, quase que sozinho. Agora a gente está evoluindo, né? Porém as políticas públicas elas ainda são deficitárias. Né? Então tá a Tati que mostra a conta dela lá, nas veterinárias lá, os voluntários que abram as portas das casas e mostrem quantos animais estão lá. Então a gente já não suporta mais. O físico nosso e o mental e o financeiro já está se esgotando. Né? E a gente vê por experiência própria que simplesmente fazendo a construção desse prédio, a gente vai estar causando mais um problema para o município. Né? É um problema. E vai ser, eu tenho certeza. Vai chegar um momento que o Ministério Público vai mandar fechar esse canil. Porque aonde foi feito canil nos municípios, o Ministério Público mandou abrir e o mesmo Ministério Público mandou fechar. E a gente não quer que essa história se repita. Aqui em Canoinhas, não. Seria isso, então. Vereador Homer, ouvi atentamente suas palavras e é exatamente nisso que eu gostaria de chegar. Eu sou a favor de uma casa de passagem, que é um local que vai fazer o que hoje eu e o Grupo Resgate fazemos, que é socorrer o animal que está debilitado, a prefeitura tem veterinário para isso, e colocar esse animal para adoção. Por isso que, junto disso, temos que ter outras políticas públicas. A castração, o cadastramento, a educação e a conscientização, para que as pessoas passem a adotar esses animais. Como o vereador Homer falou, o Grupo Resgates está com superlotação de animais. Nós tentamos, pelas redes sociais, conscientizar as pessoas que esses animais precisam ser adotados e que precisam parar de ser abandonados. Então, sou a favor de que seja construído um local, como uma casa de passagem, com veterinário pago pelo município, para que os cidadãos parem de ter que arcar com esses custos, para que o animal seja socorrido, colocado para adoção, para que tenhamos programas de conscientização da população e, sim, o mais urgente, o cadastramento desses animais. Porque, inclusive, saiu, né, uma matéria falando que o município teria dito que praticamente não existem cães na rua. Eu perdi as contas de quantos cães eu já retirei da rua só esse ano. Posso garantir que foram mais de 100. Então, existem muitos cães na rua, é um assunto muito polêmico e que precisa ser tratado com urgência. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Mais nenhum inscrito, presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação e até a realização de uma sessão extraordinária na data de hoje, para a segunda votação do projeto de lei número 68 de 2021, que autoriza
a doação de bens móveis inservíveis e não aproveitados ao Estado de Santa Catarina, através do Fundo Penitenciário de Santa Catarina e da outras providências. Assim como também o projeto de lei número 70 de 2021, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para atuação junto à Secretaria Municipal de Saúde, no período de pandemia do coronavírus e da outras providências. Seria isso, senhor presidente. Muito bem, eu coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação, a realização de sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos de lei número 68 e 70 de 2021. Ele está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está incluído na ordem do dia para a primeira votação e realização de sessão extraordinária para a segunda votação os projetos de lei número 68 e 70 de 2021. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 68/2021, que autoriza a doação de bens móveis inservíveis e não aproveitados ao Estado de Santa Catarina através do Fundo Penitenciário de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 70/2021, que estabelece normas para a contratação temporária de pessoal para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde no período de pandemia do coronavírus, Covid-19 e da outras providências. 2 cargos de fisioterapeuta e 4 cargos de enfermeiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 70. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, Zenilda, que realize a leitura. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Requerimento 246 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que quer que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrati, engenheira do DENIT, solicitando o conserto de um buraco na BR-280 no trevo do Portal de Canoinhas o mais rápido possível. Está em discussão? Senhor presidente, é bem simples o requerimento. Ali na rótula do nosso portal está se formando um buraco bem grande ali, certo? Então, e como é de área de domínio do DENIT, para que eles providenciem esse conserto o mais rápido possível, que com essas chuvas, com certeza, mais uns 3, 4 dias, ele vai ficar grande ali, Maurício, né? Então, só encaminhando rapidamente esse requerimento, solicitando a recuperação daquela área lá. Mais algum vereador? Não havendo mais, coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento está aprovado. Requerimento 247/2021, de autoria da vereadora Silmara Gontaric. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, considerando que o absorvente íntimo é um produto básico de higiene pessoal e que o agravamento da pandemia afetou principalmente as famílias de baixa renda. E ainda tendo em vista a iniciativa reservada ao Poder Executivo na matéria. Solicito que promova os estudos e a viabilidade de apresentar uma matéria nos moldes da minuta do anteprojeto que autorize o fornecimento e distribuição de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres em situação de rua
e adolescentes em fase escolar. Está em discussão? Não Senhor havendo presidente, com a palavra, vereadora Juliana. muito obrigada. Vereadora Silmara, eu vou pedir para assinar junto com a senhora me permite, visto que a gente começou essa discussão na semana passada, e até queria sugerir que todas as vereadoras, mulheres Sim. especialmente dessa casa, assinassem, né? Porque acho que é uma luta de todas nós, e imagino que a vereadora também acha que os cavalheiros também podem assinar, visto que é algo muito importante de higiene e saúde da mulher, e nós não podemos nos calar para o que vem acontecendo no nosso município. Então, acho bem importante até para ter a força desta Casa de Leis, né, esse anteprojeto, se a senhora permitir. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Zenilda. é interessante porque depois que nós trouxemos então essa discussão para a Câmara de Vereadores e que toda a edilidade aprovou e se demonstrou solidário a essa discussão, muitas pessoas vieram nos parabenizar, muitas mulheres, mas também muitos homens que disseram a importância de nós nos preocuparmos então com um item que aos olhos de muitas pessoas nem estavam refletindo sobre o assunto, e a partir do momento que foi trazido para discussão nesta Casa de Leis, muitas pessoas começaram a entender essa importância, inclusive de jovens e adolescentes que perdem as aulas, que não vão para as aulas no período então menstrual, para não passar por situações vexatórias. Muito interessante este projeto, e já foi sugerido ali pelo vereador William Godoy que toda a edilidade assinasse, e eu penso que essa casa então deva aprovar e ressaltar junto com todas as mulheres vereadoras. Havendo essa discussão, já se iniciou-se há alguns dias, é bem conhecido a matéria por parte das mulheres, né? Mas bem compreensível pela parte dos homens. E acho muito importante este projeto que seja encaminhado, porque é muitos e muitos que dependem dessa contribuição aí por parte do poder público, para que as que mais precisam no momento possam ter. Então, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Tá? Está aprovado, né, sendo toda a utilidade este requerimento. Requerimento 248/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Romer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Kátia Oliskovski Munhões, secretária municipal de saúde, solicitando informar quantas pessoas estão nas filas de espera de exames protocolados na Policlínica Municipal em todas as especialidades e qual o prazo de espera. Senhor presidente, fizemos esse requerimento tendo em vista que nós temos recebido alguns pedidos de ajuda da população. Eu, particularmente, recebi há mais de uma semana, de um senhor que está de cama, com muita dor. E hoje ainda a filha dele me procurou, porque a situação dele é realmente lamentável, é muito triste. E ele precisa fazer 2 exames, ele já fez o protocolo, e ele me informou que até o momento, mesmo conversando com as pessoas responsáveis, ele não tem um prazo para fazer esses exames. Então é muito triste a gente ver pessoas que precisam, que não têm condições de pagar particular, sofrendo, esperando na fila. E eu não ter uma resposta para dar para ele. Eu não tenho essa resposta porque eu até procurei as pessoas responsáveis, mas elas me dizem que elas não podem dar essa resposta por eu não ser da família. Eu passei o contato da família para essas pessoas, conversei com a filha desse senhor hoje ainda,
E mesmo ela entrando em contato com o setor responsável, ela ainda não tem uma resposta. Então, as pessoas de Canoinhas que não têm condições de pagar um exame particular estão numa cama, sofrendo com dor, sem saber quando que vão poder fazer um exame. A gente fez esse requerimento, então, para tentar entender o que está acontecendo, por que essas pessoas estão desamparadas, ainda mais num momento, né, numa situação que é de extrema urgência. O senhor está com dor, sofrendo, podendo correr risco de vida e não sabe nem quando que vai conseguir fazer esse exame. Então, por isso nós fizemos esse requerimento. Espero que a resposta seja rápida, porque é uma questão de saúde, é uma questão de urgência. É isso, senhor presidente. Em questão de exames, as pessoas nos procuram mesmo, mas o que nós podemos fazer? Ou nós paga ou não paga, né? Se tiver condições de ajudar o irmão nosso que está sofrendo ali e dependendo de um exame para saber qual é o procedimento de medicação, você vai pagar. Por quê? A partir do momento que é protocolado, é lançado um sistema. E é um sistema que cada um tem a sua vez, né? Eu entendo que existem as prioridades também, né? Mas o sistema não tem como o João fazer na frente do Pedro, né? Se o Pedro está na frente, é o Pedro que vai realizar o exame. Em questão de como é que está a fila, eu acredito que depende dos exames. Acredito eu que a cardiologia e a ortopedia deve ser um dos exames que mais tem para se fazer, né? Questão de também de ressonância e tomografia, essas situações. Mas eu fico pensando, hoje nós temos uma Medprev, né, que muito o ajudam. E eu não consigo entender. Porque se uma ressonância custa R$800 lá no Cisamurk, para você ir lá pagar. Mas se você for na Medprev, ela vai custar 400, mas é o mesmo aparelho, o mesmo médico. A Medprev, provavelmente, ela tem um prédio alugado. A Medprev tem funcionários. E a Medprev deve ganhar com isso. E o exame se torna mais barato. Ainda bem que tem essa situação. Mas mesmo assim, tem pessoas que não têm condições de pagar um exame. Como muitos não têm condições de estar comprando absorvente, muitos também não têm condições de estar comprando, pagando os exames. Eu sei que tem um recurso, não sei se, não me recordo se já chegou ou não chegou, que é uma emenda de um deputado, que vai para abater o montante de exames que tem. Tomara que isso aconteça logo para que muitas dessas pessoas possam. E existe, quando o médico pede um exame, talvez não seja tão grave a situação do paciente. Mas tem exames que ele pede hoje que teria que ser feito já no mesmo dia. Porque às vezes as doenças são graves e não esperam. Mas coloco em votação o requerimento. Senhor presidente, eu também gostaria de... Então, primeiro as damas. Com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente e colega vereador. Eu entendi sua fala, vereadora, entendi o sentido que você quis trazer essa situação extremamente importante, o debate. Eu até esses dias estava verificando no site da prefeitura, tem uma aba lá que é a fila de espera do SUS. E aí você pode jogar lá o município de Canoinhas, as modalidades de exame, e ele vai aparecer lá quantas pessoas e desde que ano essas pessoas estão aguardando para fazer o exame. Só que as informações são bem completas, né? Então acaba trazendo pouca transparência. Claro que não estou falando de informações sigilosas envolvendo as doenças, enfim, dessas pessoas, né? O que aparece lá? As iniciais do nome, um pedaço do CPF, só que você não consegue olhar que posição da fila aquela pessoa tá. Isso não tem como ver, pelo menos dentro dessa possibilidade de consulta desse portal SUS ali dentro do site do município, dentro da página oficial, o que dificulta, né? Porque se a pessoa tem um protocolo e um cadastro
e ela consegue consultar, por exemplo, para que ela possa ter acesso a essa informação, em que ordem da fila ela estaria, eu vejo que a fala da vereadora não foi nesse sentido, de passar ninguém na frente, né? Mas foi no sentido de, pelo menos, ela saber e não ficar nesse limbo, de não ter informação e de ficar dependendo, às vezes, dessa informação que não vem. Eu também recebi um pedido, semana passada, de ajuda de uma senhora que está aguardando fazer um exame desde 2017. Ela voltou no posto de saúde e até a atendente disse para ela, olha, me desculpe, faça a requisição de novo, porque a senhora não vai mais ser atendida. Esse pedido está desde 2017. O que a gente conseguiu ver lá naquela fila SUS é que tem pedidos de 2018, 2019, 2020, aguardando para serem realizados. E eu me lembro muito bem da fala do prefeito, agora não me lembro se foi no começo desse ano, no final do ano passado, quando ele fez um convênio, salvo qualquer equívoco, com o hospital, e que isso iria zerar as filas de exames até julho do ano de 2021. Me corrijam, me perdoem se eu estiver equivocada, mas, salvo engano, a fala era nesse sentido. E não é isso que a gente está vendo. Eu entendo que o número é crescente de pessoas que necessitam utilizar do serviço, e o SUS é para todos, né? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas, e tem que funcionar muito bem, apesar de a gente saber da demanda. Mas eu não consigo imaginar que uma pessoa está desde 2018 lá esperando. Só pode ter duas coisas equivocadas. Ou a lista de transparência lá não é nada transparente e essa pessoa já foi atendida e a gente não sabe. Ou então ela realmente está aguardando desde 2018 para ser atendida. Então não sei que problema que é mais grave aí nessa situação. Então, a gente precisa, sim, fazer esse requerimento, vereador, acho muito importante, e, posteriormente, até cobrar, então, uma forma mais transparente de divulgação dessas informações, tanto para a nossa própria fiscalização como vereadores, quanto para que essa pessoa não fique dependendo de ter que perguntar, às vezes, para a gente, para um vereador, ou, né, não ter essa informação de quando que ela vai ser atendida e essa ordem ser atualizada de uma forma mais prática. Então, entendi que acho que foi nesse sentido a sua fala, né, vereadora, que queria colaborar. Obrigada. Senhor presidente, então, a minha fala seria mais ou menos nesse sentido, né, a gente sabe que existe a lei de proteção de dados, porém é possível, né, através do número de demanda, né, e o número de exames que são feitos, de você elaborar uma média de tempo de espera. Isso é possível, né, você coloca até numa planilha do Excel, você consegue fazer isso. Não existe a necessidade de uma outra ferramenta ou da aquisição de um outro tipo de recurso que possa fazer esse cálculo, assim. Então, a gente consegue colocar isso e fazer no próprio Excel ali, eu tenho certeza, a gente conhece os funcionários da casa e tudo, e outros funcionários do executivo, eu sei que existe um técnico de TI que pode auxiliar nessa questão, eu acho que é um problema fácil de se resolver. Por que essa média? Porque daí a pessoa corre de atrás, né, Gil? A pessoa vai, faz uma vaquinha, faz uma rifa e corre de atrás. Se demorar muito, a pessoa vai de atrás do recurso. E, complementando a sua fala, vereador Gil, é o deputado Sargento Lima, que destinou R$500 mil para exames. Semana passada também eu consegui, via o deputado Rodrigo Coelho, mais R$200 mil. Eu disse para a secretária Kátia que ela estava disponível para fazer o que a pasta necessitasse de mais urgente, porém dando ênfase a esses exames, porque a gente também é procurado. E como essa verba é federal e já vai cair direto na conta do município, eu creio que esses R$200 mil, apesar de ser anunciado depois, cheguem antes, né? Para a gente ver como que é o caminho dessas emendas, e às vezes as pessoas nos procuram, quando a gente anuncia um recurso, a gente anuncia o convênio, o nosso ok. Porém, a chegada desse recurso, o trâmite desse recurso, às vezes demora muito. Então, dizer que existem caminhos para que essas verbas cheguem, muitas vezes, uma demora mais, outra demora menos, né? Então, seria isso. Então, senhor presidente, e caso seja respondido esse nosso requerimento, a gente vai dar as respostas às pessoas que nos procuram. Muito obrigado. Senhor presidente? Senhor presidente? Esse assunto é muito recorrente nessa Casa de Leis e, com certeza, todos nós, vereadores,
Já recebemos, então, queixas, pedidos de informação com relação aos exames. Nós sabemos, então, que os dados clínicos preenchidos pelos médicos na solicitação do exame é uma das coisas na classificação de risco que faz que um paciente, então, seja chamado antes do outro, e nós entendemos isso perfeitamente. Mas nós temos a noção de quantas pessoas aguardam na fila de espera e desde quando, até para nós contribuirmos com as emendas parlamentares, como muito bem disse o vereador Homer. Porque se nós tivermos a noção da demanda, nós podemos até contribuir para buscar recursos. Porque todos os dias nós recebemos pedidos de informações. Eu tenho certeza que os demais colegas vereadores também recebem esses pedidos de informação. E por que a importância de zerarmos uma lista de espera? Porque a medicina ela precisa ser preventiva. Ou seja, se uma pessoa fica 1 ano esperando uma ressonância magnética, com certeza vai se agravar ainda mais o problema de saúde. Situações que poderiam ser prevenidas acabam não podendo ser em função da espera de um exame para a pessoa poder ser medicada, ser tratada. Isso é qualidade de vida do paciente. Então, eu penso que esse assunto é um assunto, vereadora Tati Carvalho, de extrema relevância, porque sabemos que as demandas são muitas e nós queremos quantificá-las. Nós queremos saber números. Quantas pessoas aguardam e desde quando elas aguardam? É isso, senhor presidente. Senhor presidente, a gente vê dentro da Secretaria de Saúde um esforço muito grande para atender a nossa população. Concordo com o requerimento em termos de esse pedido para nosso esclarecimento, mas tenho que falar assim que quando na gestão passada a gente acompanhou muito, porque fazia parte do Executivo, então além de estar na Secretaria da Educação, a gente participava também das ações da Secretaria da Saúde, e agora como vereador a gente também acompanha as ações lá dentro e vê o tamanho do trabalho e da dificuldade que estão acontecendo devido a essa pandemia. E tenho a certeza que muitos exames que ficaram retraídos têm um efeito por causa da pandemia, vereadora. Né? Então, os esforços todos foram para tentar salvar o maior número de pessoas na questão da pandemia e os recursos também foram direcionados para esse sentido. Mas é interessante nós sabermos e vermos para que a secretária Kátia nos explique realmente como é que funciona e se ela tem essa projeção de atendimento a essas pessoas. Eu lembro do esforço no governo passado, da fila tinha gente de 2010 que não tinha sido exames atrasados. E muitas pessoas nem conseguiram alcançar o exame, que faleceram antes de realizar o exame. Então foi feito um trabalho, um mutirão, e foi praticamente zerado isso. É claro que por causa da pandemia agora, tantas as cirurgias eletivas, esses exames, todos eles ficaram atrasados. Mas, enfim, eu acho que a secretária Kátia vai poder dar uma explicação a contento e nos deixar bem ao par da situação. Seria isso, presidente. Havendo esse requerimento aí, através de informação, para saber quantas pessoas estão na fila ou quantas já realizaram e desde quando estão, mas os governos eles sempre têm, assim que podem, feito a multirão dos exames. Então, se amanhã fizer um multirão de todos os exames, no final do ano estará acumulado de volta, porque o paciente vai ao posto da unidade de saúde. Lá o médico vai pedir um exame. Ele não tem uma bola de cristal para saber o que está acontecendo ou por que a pessoa está sentindo uma dor. Ou até mesmo para saber qual tipo de medicamento. Ele vai pedir um exame. E se o município hoje investe 25% na saúde, se ele investir 40%, ainda vai haver problema. Mas
É importante as informações. O requerimento está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. O requerimento está aprovado. Requerimento 249/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, tendo em vista o processo 09 00 022 23 2015.8.24.0015. Solicita informações sobre qual o planejamento da Prefeitura Municipal para dar cumprimento ao determinado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários, os que se manifestem. Requerimento está aprovado. Requerimento 250/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Coronel Armando, deputado federal, agradecendo os recursos destinados ao município, que serão utilizados pelo Hospital Santa Cruz, APAI, IGP, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, Homer. nossa mãe sempre diz que a gente tem que agradecer, né? Então, sempre quando a gente recebe algo. Então, a gratidão nossa ao deputado, porque a gente sabe que aqui não é o colégio dele, não é a plataforma dele, porém ele tem destinado bons olhos para Canoinhas, e esses bons olhos são expressos nesses recursos, né? Então ele vem buscando ajudar essas instituições, novamente a minha língua enrolar, e eu semana passada pude acompanhar a entrega simbólica, né, dos ofícios desses recursos e conhecer a realidade, inclusive, do IGP, que não conhecia, certo? Eu não conhecia como que era o trabalho do IGP, então é importante, inclusive, nós nessa casa, procurar convênios para ajudar esse órgão, porque é um órgão muito deficitário e tem grandes responsabilidades, grande demanda de trabalho e pouca assistência. E também outras instituições a gente pôde acompanhar essa entrega, então a gente está aqui formalmente agradecendo esses recursos e que venham mais recursos para o nosso município, né? Porque o Estado nos tira tanto, né? Quando a gente vê algo retornando, é de uma felicidade muito grande. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, mas está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado requerimento 250. Senhor presidente, em tempo, o requerimento 251 é um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ernestina, uma das 4 fundadoras da APOCA. Essa Casa de Leis faz esse voto de profundo pesar e que a família lutada seja comunicada. E por se tratar de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Senhor presidente, eu acho que em memória a dona Ernestina, que tanto lutou numa entidade tão grande, tão forte, e que tanto apoiou tantas pessoas e tantas famílias, nós deveríamos fazer um minuto de silêncio, se assim o plenário entender, em memória da dona Ernestina.
Nada mais, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias de assuntos pessoais. Vereadora Silmara. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite, os funcionários da casa e todos que nos assistem pelas redes sociais. Na semana passada, eu fui comunicada pelo Colégio de Arroios, e daí a gente foi com a diretora Luciana, a orientadora Dilcele, e mais a técnica da agricultura lá, Flávia, e o Gilmar, que é pedagogo. A gente foi visitar uma família bem carente, no Salceiro. Daí, meu Deus, eles não têm luz na casa, não tem banheiro na casa, e a mulher ainda tem 2 crianças que estudam no colégio ali de Arroios, e ainda está grávida de 8 meses. Então, assim, ó, sabe, a situação deles lá é bem carente mesmo. Daí a gente foi ver, daí eu comuniquei também, né, o secretário Mário da Habitação, a Thelma, assistente social, e daí também quero agradecer eles, né, porque no outro dia o secretário e a Thelma já estavam lá, né, vendo o que tem que fazer, né, o que vão poder fazer, né, para ajudar lá essa família. E daí até comentei, né, com o vereador Maurício na terça-feira passada, né, daí ainda o vereador me falou, né, que ele também já conhece lá, né, o pessoal. Conversei também com o vereador Vilmar, né, o vereador Vilmar também, né, disse que esteve lá na área deles lá. Então, é para a gente, né, dar uma analisada e vamos ver, mas pelo que o secretário Mário, né, fizeram já, né, e a assistente social, a Thelma, pelo jeito eles vão conseguir, né, estar ajudando a família. Só que daí a gente vai ver, né, também sobre a questão, né, da luz. Eu até preciso falar, né, com o seu João, né, com o secretário João, para a gente ver alguma coisa nessa parte. Mas com certeza alguma coisa já vamos conseguir lá de melhorias, né, para eles. É isso, senhor presidente. Vereadora Juliana. Obrigada. Então, só para informar a população que nos acompanha, que eu e a vereadora Tati Carvalho estivemos fazendo um curso em Florianópolis durante a semana passada. Foram 4 dias de curso, e antes disso também a vereadora Zenilda nos acompanhou em algumas reuniões, algumas agendas que nós tínhamos em Florianópolis. Foi extremamente importante, né, porque a gente não nasce sabendo de tudo, e tudo que a gente pode aprender é muito importante, né, em relação à fiscalização dos atos do Poder Executivo. E foi de extrema valia esse aprendizado. E gostaria de frisar para a população que nos cobra isso também, né, que o curso foi pago com os nossos próprios recursos e também não utilizamos de diária. É uma filosofia minha, uma filosofia da vereadora Tati, da vereadora Zenilda. Não estou aqui para julgar e questionar quem faz diferente, mas eu tenho esse entendimento e acho que é válido, né, prestar esses esclarecimentos para a população. Também fizemos algumas visitas a alguns gabinetes na Alesc, aproveitamos para cobrar algumas pendências, como, por exemplo, a abertura do EMOSC, né? Inclusive, a deputada Paulinha também utilizou a tribuna da Alesc para falar sobre isso. Temos uma reunião agendada no dia 7 de julho com o secretário de Saúde, né? E vamos reiterar esse pedido para... já vimos mais ou menos a situação que ele está tramitando, porque até o vereador Vilmar talvez saiba até melhor que eu, mas na última legislatura isso foi muito cobrado e tem pedidos tramitando e que está meio que parado, e a gente precisa cobrar para que isso realmente tome o seu destino correto, né? Até a própria deputada Paulinha, quando utilizou da tribuna, comentou que, fazendo uma pesquisa, né, que as alegações para o fechamento do EMOSC aqui em Canoinhas
até foram que tinham pouco número de doação, de doadores e de doação de sangue. E ela pôde constatar lá pelos registros que isso não é verdade. Que era um município onde era um dos municípios que mais havia doação e doadores de sangue, e que realmente foi um pecado aqui com a nossa história, com a história da Dosarec, com a história do senhor Golanoski, né, fechar o EMOSC. Então nós precisamos sim cobrar, e aproveitamos para fazer essas cobranças e mais algumas agendas além do curso, para otimizar o nosso tempo. Seria isso. Vereador Vilmar. E eles aproveitaram no pacote, né, e fecharam a Regional de Saúde junto naquela oportunidade, né? Então, as justificativas são bem fracas para isso. Mas aproveitando dentro dessa área da saúde, eu quero dizer que na quinta-feira eu estive no lançamento de uma ação entre amigos envolvendo o nosso Hospital Santa Cruz de Canoinhas, e aí parabenizar um amigo do hospital, um grande amigo do hospital, que fez a doação de um veículo, né? E foi então feito essa ação entre amigos, e é uma ação bastante grandiosa. E essa ação não é uma pessoa, 2 ou 10 ou 50 que vão conseguir pôr ela em prática. Essa ação demanda de que os canoinhenses realmente abracem ela, que cada um ajude a fazer com que ela realmente se concretize, com esforço, com a venda dos cupons, comprando e vendendo, porque são 100 mil cupons. Essa rifa, essa ação, ela chegando ao seu final, ela terá R$1 milhão. Mas ela não acontece sozinha. É que nem entidades. A associação tal. Associação é o nome. É as pessoas que fazem a associação funcionar. Se as pessoas não abraçarem a causa, Tati, se elas não forem atrás, se elas não se dispuserem de tempo, se elas não se envolverem e abraçarem essa causa, não acontece, não se realiza e não faz. Então, essa minha fala é para dizer, gente, vamos abraçar a ação entre amigos do nosso Hospital Santa Cruz. O hospital quer ser regionalmente, atender e ter uma UTI para crianças, pediatria, né? Então, nós não temos nessa região de São Bento, a Porto União não tem. E o hospital faria esse trabalho. Mas, para isso, nós precisamos nos dedicar. Para isso, nós precisamos fazer a diferença. Canoinhas e também os nossos municípios vizinhos. E isso precisa ser divulgado e pedido. Osmar, tem que pegar os blocos lá e ir para a rua e fazer com que a coisa aconteça. Porque não é olhando para aquilo que vai acontecer. Na gaveta não vai ser vendido. Na gaveta não vende, a gaveta fica escondido. Tem que pegar, pôr no bolsinho e cada local que for fazer o trabalho. Então, eu falo isso porque eu vejo que a causa é nobre, o esforço desse amigo do hospital é grandioso, é louvável, tem que se parabenizar isso. Mas agora, a sequência não é desse amigo, não é dos gestores do hospital, do presidente do hospital, da diretora do hospital, é de todos nós que já utilizamos do Hospital Santa Cruz, que talvez em algum momento das nossas vidas, talvez haja a necessidade de utilizarmos novamente para as nossas criancinhas, enfim. Vamos fazer com que as coisas aconteçam, mas com o engajamento, com o envolvimento, com muita dedicação, cada um de nós, seja o cidadão mais humilde, mais simples, que compra e dê R$10 para o Hospital Santa Cruz, como aquele empresário, aquela pessoa que tem uma condição melhor, que possa comprar 20, 30 ou 40 bilhetes desse.
Desta forma, lá no final, nós vamos fazer, o hospital vai ter o sucesso que ele está pedindo. Então, essa minha fala é nesse sentido que todos tenham esse envolvimento. Porque não adianta nós escutarmos e deixarmos que a Zenilda faça e que o Osmar faça e que o Romy faça, e se eu, Vilmar, não fizer. Não, é de todos nós. É para todos nós. Então é nesse sentido que eu queria falar. Eu acho que o hospital está de parabéns por ter mexido nessa ação, parabenizar o amigo do hospital que fez essa doação lá para que essa ação entre amigos possa acontecer. É uma coisa nossa, do lugar, para o nosso povo, para a nossa gente e para todos nós, para as nossas famílias. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Quem solicita? Eu, senhor presidente. Vou utilizar esse espaço das explicações pessoais para colocar uma situação e também para pedir que os demais colegas intercedam no que for a amplitude de cada um. Semana passada, eu com o senhor Norberto, assessor do deputado Coronel Armando, a gente esteve verificando o ônibus da Dosarec, que inclusive está no pátio aqui, abaixo de nós. Esse ônibus, né, ele tem, todos nós sabemos que as regras de trânsito, eles têm um período, uma validade para que os ônibus possam transitar, né? Então esse nosso ônibus, infelizmente, eu digo esse nosso porque a Dosarec é Canoinhas, né? A gente teve nesse turbilhão político eu vou dizer, pessoas aí que deixaram que o EMOSC saísse aqui de Canoinhas, inclusive colaboraram, né, vereador Vilmar? A gente não quer apontar o dedo, mas teve gente que colaborou para o EMOSC sair de Canoinhas, que em vez de ajudar, né, acabou soltando para dentro do penhasco. E hoje, o que Canoinhas tem? Uma associação, né, que é a Dosarec, e esse ônibus que faz o translado dos doadores de sangue. E esse ônibus, infelizmente, já passou a vida útil dele. Então, hoje, os órgãos de trânsito não param esse ônibus por ele estar plotado. Mas se um dia um policial rodoviário resolver parar esse ônibus, ele não segue mais viagem. Infelizmente, ele não segue viagem. Pelas leis de trânsito, esse ônibus não pode continuar rodando. Porém, ele está rodando. Ele já está com sérios problemas na questão de conforto, né? Porque hoje em dia é inadmissível que você ande num ônibus sem um ar-condicionado. Imagine você, vereador Gil, pegar e ir daqui até Florianópolis, aqui até Joinville, num assento simples, e agora num frio que está acontecendo hoje, para doar sangue, né? Essas pessoas já são voluntários, eles já estão doando parte do tempo deles, parte da vida deles, o sangue deles, e eles merecem, eles necessitam, gente, de conforto e segurança. Então nós estivemos conversando com o assessor, com o senhor Norberto, e eu peço que quando vocês forem visitados pelos seus superiores políticos, né? Eu não gosto de chamar essa palavra superior porque todo mundo é igual, mas pessoas que têm contato com as outras esferas do legislativo ou até do executivo, que intercedam, né? O ônibus está ali embaixo para quem quiser verificar a situação do ônibus, né? E realmente ele não pode continuar rodando. Infelizmente ele não pode. Então vamos fazer aí uma união, certo? Quem conseguir, vamos aqui até inclusive fazer uma menção aqui na Câmara de Vereadores, quem trouxer esse recurso, vamos aplaudir de pé, porque é a vida dos nossos canoinhenses, voluntários que doam o seu tempo, seu sangue, literalmente, para que continue essa ação sendo realizada. Então eles merecem essa contrapartida nossa. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais nenhum inscrito, presidente. Eu quero aqui, rapidamente, falar sobre a ação entre amigos do Hospital Santa Cruz e dizer assim que hoje a gente vê o nosso povo aí no nosso município, em municípios vizinhos, que adquire muito a famosa trimania, né?
E a Trimania é para ajudar um hospital também. Mas o interesse é pelos prêmios que são lançados. Mas eu acredito que o nosso povo não vão olhar somente para o prêmio, mas sim pela ação que é do Hospital Santa Cruz e Canoinhas, Bela Vista, Três Barras, Siriniópolis, enfim, a região aqui vai vender bem rápido esses 100 mil bilhetes. Nada mais vendo a tratar, declaro encerrada essa presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida.